Fala aí galera, Suriel Potts aqui, seja bem-vindo para a aula ao vivo da semana do Mini Índice. Vamos começar já sabendo se está tudo funcionando direitinho. Coloca para mim no chat se o áudio está ok, se a tela está ok. Coloca para mim aqui se está tudo funcionando para que a gente possa dar início aos trabalhos. O que eu tenho para te ensinar hoje ao vivo pode fazer muita diferença nos seus resultados e com certeza vai fazer muita diferença em todos os seus resultados, porque o mini índice é um dos melhores ativos para um iniciante do zero começar já com pouco dinheiro e sem nenhuma experiência e mesmo assim começar a ter os primeiros resultados. O áudio está funcionando ok? Show, tudo certo? Então olha só, a gente já está na nossa terceira aula da semana do mini índice, aqui ao vivo, milhares de pessoas assistindo. E nessa aula eu quero te mostrar aquilo que realmente vai fazer a diferença para que você possa ganhar dinheiro no mercado financeiro. Na primeira aula e na segunda aula, somando as duas, a gente já teve mais de 200 mil visualizações nas duas primeiras aulas e foram milhares de pessoas que comentaram e deixaram resultados positivos e já mostrando que aplicaram o que aprenderam na aula 1 e na aula 2 e já começaram a ter resultados. Foram milhares de pessoas e no meu Instagram também todo dia eu reposto resultados de pessoas que aplicaram o que aprenderam durante a semana do mini índice e já tiveram resultados. Se você ainda está começando do zero e em busca dos resultados que você deseja, nessa aula eu quero te ensinar exatamente o que você vai precisar, quais são os próximos passos que você precisa dar para que você consiga ganhar dinheiro. Então olha só, essa aqui é a nossa aula ao vivo da semana do mini índice e eu já recomendo que você pegue um papel, uma caneta para poder escrever tudo o que eu tenho para te passar durante essa aula. E mais do que isso, uma coisa muito importante que eu havia falado na primeira aula da semana do mini índice, que é o seguinte: muitas pessoas acham que day trade é difícil, acham que é muito complicado ganhar dinheiro no mercado financeiro através do day trade. O que eu posso te falar é o seguinte: não existe algo difícil ou fácil, existe você não ter o conhecimento apropriado para poder desempenhar aquela tarefa que você está querendo desempenhar. Então, o day trade, para algumas pessoas, pode ser fácil, para outras pode ser difícil. O que causa dificuldade ou facilidade é o teu nível de conhecimento daquilo que você está tentando fazer. E nessa aula eu quero te mostrar que se você seguir apenas 3 passos, você consegue ganhar dinheiro aplicando no mini índice, mesmo com pouco dinheiro. E antes disso também, antes de a gente começar com a nossa aula, eu quero te mostrar um depoimento que eu recebi esses dias de um dos meus alunos do meu treinamento fechado, para que você entenda o quão importante é você ter a informação certa e mais do que isso, que você, independente da situação e da condição que você esteja hoje, você consiga ter resultados. Olha só o depoimento do Júlio que ele mandou pra gente, olha só. Olá, Potts, tudo bem? Eu sou a Priscila, esposa do Júlio, e eu vou narrar a experiência dele no desafio 2K, porque ele não se mexe nem fala por conta de um AVC isquêmico. Eu vou narrar o que ele me escreveu aqui. Vou ler, tá? Beleza, Potts. Conheci o seu canal no começo desse ano, pois não consegui entrar para a mentoria fechada Trade de Elite. Daí fiz algumas operações em base no que vi no seu canal e tive alguns ganhos, mas a minha maior dificuldade é o psicológico. Aí veio o Ninguém Fica Pra Trás. Assisti as 2 aulas e consegui entrar para o desafio 2K. Fiquei muito feliz. Esse foi o Júlio, aluno do Desafio 2K. Inclusive, eu quero que você comente aqui se você também é aluno do Desafio 2K. Coloca aqui para mim no chat. Agora são exatamente 7 horas e 10 minutos, 21 de agosto. A gente está ao vivo aqui. E isso mostra que você consegue ter sucesso se você se dedicar, se você estiver comprometido, independente da situação atual que você esteja, tá? Então, sem desculpinha, se o Júlio consegue, você também consegue. Eu quero te falar coisas muito importantes durante essa aula. Primeiro, vamos fazer um resumão do que a gente já viu na aula 1 e também na aula 2, tá? Na primeira aula, eu te falei que para você poder se tornar um trader de sucesso no mercado, a primeira coisa que você vai precisar vai ser de uma corretora. E aqui já pode ser uma grande dificuldade para muitas pessoas, porque existem inúmeras corretoras no Brasil, algumas são boas, outras são ruins, algumas são péssimas, né? Mas existem algumas que são realmente as melhores e eu vou passar bem rápido para essa parte, porque isso aqui já foi ensinado na primeira e na segunda aula. Então, se você não sabe isso daqui, eu vou passar bem rápido e depois você assiste as 2 primeiras aulas. Uma corretora muito boa para você poder começar é a XP Investimentos. Uma segunda corretora muito boa para você poder começar é a Rico. Tá? Uma terceira corretora muito boa para você poder começar é a Modal Mais.
E uma quarta corretora para você poder começar é a Clear. E existe uma outra corretora também muito boa para você começar, que é a Toro Investimentos. Para você abrir uma conta em qualquer uma dessas corretoras é muito simples, é só você acessar o site, preencher o seu cadastro, em questão de minutos você já abre uma conta e a partir daí é só partir para o segundo passo de um trader, que é ter uma plataforma. Se você não tiver uma boa plataforma para fazer as suas operações, você infelizmente não vai ganhar dinheiro. E no Brasil existem diversas plataformas que fazem com que você tenha a maior facilidade na hora de entrar e sair dos seus trades, tá? Eu vou te indicar aqui 3 plataformas que você já pode utilizar, uma gratuita e 2 delas em versão mais profissional e mais robustas. A plataforma gratuita que muitos iniciantes usam é a MetaTrader versão número 5. Tá? No Brasil a gente usa a versão número 5 para poder operar e também o mercado internacional que usa o MetaTrader, que também é gratuito, na versão 4. Tá? No Brasil, para operar o mercado nacional, a gente usa o 5. É uma plataforma 100% gratuita que todas essas corretoras oferecem para você poder utilizar. Agora, a partir do momento que você começa a se desenvolver mais no mercado e ter um pouco mais de resultado, você vai para plataformas um pouco mais robustas, como é o caso da Profit Chart e também é o caso da Trader Evolution. Ok? Essas 2 plataformas são bem robustas para você poder começar do zero e já poder fazer as operações. E só um detalhe, quem é da minha mentoria fechada recebe as 2 plataformas gratuitamente. Isso é uma coisa muito boa. Só que não é de nada adianta você ter uma boa plataforma, se você não souber aonde entrar, aonde sair, não souber gerenciar as suas operações. E é por isso que nessa aula eu quero te mostrar os 3 passos que você precisa para poder entrar e sair no lugar certo. Mas mais do que isso, eu quero te mostrar que você consegue com pouco dinheiro. Porque se você me acompanha há um tempo, você já deve ter visto que eu opero pesado. Eu costumo operar com 100 contratos para cima, 500 contratos. E para um iniciante, isso pode ser muito dinheiro. Então, para um trader de elite que já está há bastante tempo no mercado, é muito simples ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais no dia. Para um iniciante talvez seja mais complicado. Por isso que o iniciante, quando ele está começando, ele começa bem pequeno. Por isso que quando um iniciante está começando, ele começa muito pequeno e a partir daí ele começa a se desenvolver e crescer no mercado financeiro. Então, antes de mais nada, você precisa saber que você pode começar com pouco dinheiro. Tá? E quando eu falo pouco dinheiro, é pouco dinheiro mesmo. Algo em torno de R$25 é o mínimo que as corretoras exigem. Agora, me pergunta se eu recomendo que você comece com R$25. Óbvio que não. Eu recomendo que você comece com bem mais do que isso. Por volta de 200, 500 a R$1.000 para cima seria o recomendado para uma pessoa poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, se você realmente tem pouco recurso para começar, esse é o mínimo que as corretoras exigem, todas elas. E a partir daqui você vai poder operar então no mini índice, que é o ativo que eu estou te ensinando durante toda essa semana do mini índice. O mini índice por dia ele movimenta uma média de 5 a 6 mil pontos, tá? O ativo do índice. E quando ele está fazendo essa movimentação, cada ponto que movimenta para cima ou para baixo, você ganha 20 centavos por ponto, tá? Então, por exemplo, se você está vendo o mini índice no 100.505 e você vai lá e dá uma entrada acreditando que o mercado vai continuar subindo, se ele sobe para 100.525, você ganhou 20 pontos, né? Cada ponto equivale a 20 centavos, se você está operando com apenas um papel, um contrato. Então, se você ganhou 20 pontos com 20 contratos, você teve um lucro de R$4. Mas o mais importante disso, talvez para um iniciante que está começando literalmente do zero, talvez entender o conceito de contrato, entender o conceito de papel e ação seja importante nesse início. Então, olha só, sabe quando você está olhando o mercado de ações e você está vendo lá Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, todas as principais ações do mercado nacional? Então, aquelas ações, quando você vai investir nelas, vou comprar a Petrobras, você compra papéis da Petrobras, você compra ações da Petrobras, certo?
uma, duas, três, quantas quantidades você for comprar, você está comprando um pedacinho daquele ativo, daquela empresa. O mini índice, a gente só muda a nomenclatura. Você não fala que você está comprando papéis, você não fala que você está comprando ações, você fala que você está comprando contratos. No final das contas, é a mesma coisa, só que muda a nomenclatura. Então, quando eu estiver falando de contratos, eu estou falando de uma unidade do ativo. Ok? Então, um contrato, para você poder operar, custa R$25. Então, você pode começar com 25? Pode, não é o que eu recomendo, porque senão você vai estar muito apertado a sua margem para você poder trabalhar o dinheiro, né? Uma coisa que eu costumo falar para os traders de elite que estão me acompanhando dentro do meu treinamento fechado, é importante que você tenha uma gordurinha para você poder queimar, porque muitas vezes quando você toma um stop, pode ser que as coisas, na hora que você toma um stop, você já começa a se preocupar, fica ansioso, então é importante ter uma gordurinha a mais. Eu diria que por volta de R$200 a R$500 por contrato é o suficiente para você poder começar. Beleza, então você já entendeu que contratos é como uma unidade do ativo do mini índice, que cada ponto do mini índice equivale a 20 centavos e que o índice movimenta por dia uma média de 5 a 6 mil pontos, tá? Isso é muito importante. Beleza, só que como que você faz para entrar e para sair no lugar certo? Existem 3 passos para você poder fazer isso, que é o seguinte. Os 3 passos para você poder ganhar dinheiro. E esses 3 passos você pode aplicar literalmente todo santo dia, porque eles acontecem todo santo dia e quando você entende eles de uma vez por todas, você consegue ganhar dinheiro consistentemente. Esses são os mesmos 3 passos que eu utilizo todo dia, que eu ensino também os alunos. É uma estratégia que eu também ensino os meus alunos da minha mentoria fechada. Só que o negócio é o seguinte, quando você está no mercado e você fica só focado em uma única estratégia, você acaba se limitando. Eu costumo dizer que um trader de elite ele tem um arsenal de estratégias para que ele possa encaixar em cada cenário diferente. Inclusive ontem eu estava fazendo uma live no meu Instagram, por sinal, se você não me segue no Instagram, procura @portstrader no Instagram para você me acompanhar por lá. Eu costumo fazer muitas lives no Insta e em uma dessas lives eu estava falando sobre exatamente isso, sobre o cenário diferente do mercado. Por exemplo, existem mercado que está andando lateralmente, que é o mercado consolidado. Tem um mercado que está andando para cima, que é o mercado em tendência de alta. Tem um mercado que está andando para baixo, que é o mercado em tendência de baixa. Cada cenário do mercado, você aplica estratégias específicas para aquele cenário, certo? Existem mercados que estão muito voláteis, andando para cima e para baixo o tempo inteiro. Desse modo, você consegue fazer trades de scalp, que são aqueles trades rápidos, onde você entra e sai rapidamente. Então, existem inúmeras estratégias que você encaixa em diferentes cenários do mercado. Se você tem uma única estratégia, você tenta operar todos os cenários com aquela mesma estratégia, vai ter vezes que ela não vai encaixar e você vai perder dinheiro. Por isso que é importante que você tenha um conhecimento aprofundado. Esses 3 passos que eu vou te ensinar aqui é como se fosse uma estratégia universal, que você pode aplicar no índice de forma muito tranquila e é bem simples de entender. Mas antes de eu te ensinar essas 3 estratégias, eu quero saber se você já curtiu essa live aqui. Dá um joinha aqui na live. Quantos joinhas tem aqui, Rebeca? Quantos joinhas tem na live? 13 mil joinhas. Quero levar pelo menos para uns 4 ou 5 mil joinhas aqui na live. Dá uma curtida aqui para que essa live possa aparecer para mais pessoas. Eu não sei se a live vai ficar gravada, então é importante que você acompanhe do início ao fim essa live, tá? Além disso, eu quero que você comente mais uma vez aqui se você entendeu essa primeira parte e eu posso pular direto para esses 3 passos para você poder entrar e sair no lugar certo. Comenta para mim aqui no chat se você entendeu isso certinho. 3.3. Ô Rebeca, me avisa quando tiver 4 mil likes aqui, por favor. Vamos lá, todo mundo entendeu essa primeira parte? Posso pular para a segunda parte? 4 mil likes, show. Então olha só, 3 passos muito simples para você poder entrar e sair no lugar certo. E além de eu te mostrar 5 mil likes já, Rebeca? Caraca. Além de eu te mostrar na teoria, eu quero te mostrar na prática também, tá? Então olha só, deixa eu virar meu computador para cá, que eu vou precisar usar dele agora. Olha só, o primeiro passo é o seguinte. A gente vai olhar os diferentes tempos gráficos, ok? E quando eu digo diferentes tempos gráficos, eu me refiro a 3 tempos gráficos em específico.
Porque no mercado financeiro a gente tem diversos tempos gráficos e diversos gráficos. Tem o gráfico de Renko, o gráfico de ticks, o gráfico de minutos, o gráfico de ticks, diversos gráficos. O que eu vou te ensinar aqui é você utilizar o gráfico de minutos. No gráfico de minutos existem inúmeras minutagens para você definir o número de candles, tá? Então, quando você está olhando para esses diferentes tempos gráficos, você vai focar em apenas 3 tempos gráficos, que são esses daqui. O gráfico de 15 minutos, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Quando eu estou olhando para esses 3 tempos gráficos, são os únicos que eu quero olhar quando eu estou querendo abrir uma operação, para eu entender qual o cenário do mercado, para que a partir desse cenário eu possa definir a estratégia de entrada. Então são 3 tempos gráficos, o 15 minutos, os 5 minutos e o 1 minuto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: eu quero identificar a força do mercado. Isso aqui é o passo mais importante, tá? Porque não adianta você mudar os tempos gráficos, olhar o gráfico de 15 minutos, olhar o gráfico de 5 minutos, olhar o gráfico de 1 minuto, se você não sabe o que você está procurando. É importante que você entenda o que você tem que encontrar nesses tempos gráficos, tá? Quando você estiver, então, nesses tempos gráficos, você vai procurar pela força principal do ativo. E eu posso te falar que só existem 3 forças. Ou uma força de alta, ou uma força de alta, ou nenhuma força, que é uma força lateral, onde os dois estão equivalentes e balanceados, tá? Quando você está, então, olhando, procurando por essa força do mercado, existem diversos tipos diferentes de forças que você pode encontrar. Tem força através do candle, tem força através de figuras, tem força através de leitura de candle, de price action e por aí vai. A que eu vou te mostrar aqui, e o que eu quero te mostrar num trade de verdade, para você ver como que funciona, é uma força através da leitura de candle. Você deve imaginar, você deve já ter visto que quando você está olhando para o gráfico, existem inúmeros candles, velas que vão se formando dependendo do número da minutagem que você está olhando naquele gráfico. Cada vela, cada candle tem um significado. E eu quero te mostrar, então, como que você identifica um dos principais significados para você identificar essa força do gráfico, tá? E o terceiro passo que você vai dar é o passo mais simples de todos, que é você entrar e gerenciar. E, na minha opinião, esse para mim é o passo mais simples de todos, só que o problema é que para muitas pessoas esse pode ser o passo mais difícil, porque uma coisa é você olhar para o gráfico, identificar um sinal, outra coisa é você entrar no trade. E se você já fez seus primeiros trades, você já deve ter tido essa experiência de você sentir aquele coração palpitando, ou sentir aquela ansiedade, aquele medo de perder dinheiro. No entanto, esse medo de perder dinheiro é causado pela falta de informação, de conhecimento e de embasamento para você saber fazer trade. Com esses 3 simples passos você consegue. E eu não quero te mostrar apenas eles no quadro aqui no Flipboard, eu quero te mostrar em um trade de verdade. Então olha só. Deixa eu pegar aqui para você ver. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é o seguinte. Esse daqui é o meu gráfico de 15 minutos, tá? Esse é o meu gráfico de 15 minutos. E eu estou vendo uma coisa, que o mercado está subindo. Esse já é o meu gráfico de 5 minutos, esse é o meu gráfico de 1 minuto. Eu estou vendo também que o mercado está colocando uma força. Esse momento que eu mudo para o gráfico de 5, 15 e 1 minuto é algo muito fácil. Eu só procuro uma única coisa, a direção do ativo. Nesse caso, o mercado estava em uma movimentação de alta, algo muito simples. E esse trade é um scalp bem rápido, tá? Qual é o sinal de força que eu encontro aqui nessa operação? É aquele candle de força. Então você pode olhar aqui do lado que o mercado estava fazendo isso daqui, ó. Ele estava começando a cair e ele vem com tudo e coloca um super de um candle de força. Foi exatamente ali, após esse candle de força ser rompido, que eu entrei. Então eu já fui muito rápido aqui para fazer identificar essa força através do CF, que é o candle de força. Quando você entra na operação, é aí que vem a melhor parte para mim, que é a parte onde eu vou ganhar dinheiro. Quando você está recém começando, pode ser essa parte onde você fica ansioso e com medo. Quando você entra na operação, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você vai pegar o teu stop e vai colocar abaixo do candle de força que originou o teu ponto de entrada, tá? Então você vai pegar o stop e vai colocar exatamente abaixo desse candle de força. E você vai deixar o seu trade correr.
O teu alvo pode ser exatamente o mesmo tamanho desse teu stop, que foi o que eu fiz aqui. Então lá em cima vai ser o teu alvo na operação. Então 3 passos muito simples. Primeiro, olhando para o gráfico de 15 minutos, olhando para o gráfico de 5 minutos e olhando para o gráfico de 1 minuto, eu identifiquei que a gente estava numa direção para cima. O mercado estava colocando força de alta. Através do gráfico de 1 minuto, que foi onde eu dei a entrada aqui, eu identifiquei uma bela de um candle de força, um super CF grande. Esse é o meu sinal de força. Esse é o segundo passo, tá? Esse é o segundo passo. Após isso, você vai correndo para o terceiro passo, que é você entrar. Você entrar e você gerenciar. Então aqui eu vi no gráfico de 15 e no gráfico de 1, no gráfico de 5 e no gráfico de 1, que o mercado estava subindo. No gráfico de 1 minuto, que foi onde eu dei a entrada, eu vi que o gráfico estava botando uma força de compra através do CF. Aí eu fui lá e entrei após o CF ser rompido, coloquei meu stop abaixo do CF, que é o candle de força, e coloquei meu alvo uma vez o tamanho desse meu stop. Então, quando você está correndo esse risco no trade, você tem que pelo menos colocar o teu stop, o teu alvo do mesmo tamanho do teu stop, tá? Isso é o gerenciamento de 1 para 1 que a gente chama no mercado. E aí você percebe então que logo após eu ter entrado, o mercado já colocou um segundo candle de força, você consegue ver aqui, ó, o mercado já colocou um segundo candle de força e aí ele colocou uma estrela cadente, que é um candle vermelho com um pavio grande para cima. Tudo bem. O que importa é que você entrou no primeiro sinal, que é uma indicação de alta, e você está no embasamento de que o mercado está subindo em todos os principais tempos gráficos, o 15, o 5 e o 1 minuto. Tá? Existe uma outra coisa que você pode fazer também com relação ao gerenciamento, que é o seguinte, e aí já está um grande erro que eu sofria quando eu estava começando lá atrás, em 2011, que era entrar, definir o meu stop e deixar o meu stop parado lá do início ao fim da operação, me casar com aquele gerenciamento. Quando você entra no trade, você tem que ser muito flexível para poder movimentar o teu stop e o teu alvo. A gente inicia num gerenciamento pré-programado, que no caso é colocar o stop abaixo do meu candle de força e o meu alvo do mesmo tamanho desse meu stop, só que à medida que o mercado vai desenrolando a favor do meu trade, eu posso pegar o meu stop que está lá embaixo e movimentar para cima para reduzir o meu risco e eu deixo o meu alvo no mesmo tamanho. Então a gente inicia no 1 para 1, tá? No gerenciamento de 1 para 1, aonde a gente inicia no 1 para 1, certo? Aonde o meu stop é o mesmo tamanho do meu alvo, só que a gente termina o trade talvez no 3 para 1, no 2 para 1, no 5 para 1, quem sabe até mais do que isso. Tá? Então isso era um erro que eu cometia quando eu estava começando. Eu me casava com o meu gerenciamento e nunca estava flexível para movimentar ele. Nesse caso aqui, o meu ponto de entrada foi no 101, 140. E você que ficou se perguntando aquele negócio de pontos, tá? Você fica então se perguntando com a questão dos pontos. Olha só, 101, 140 é o índice desse momento desse trade que eu estava gravando a tela do meu celular. Isso é um outro adendo, esse trade foi feito pelo celular. Eu estava operando ali, você consegue perceber que tem sido comprado 1, certo? Então eu comprei. Nesse trade que você está vendo aqui, eu comprei um contrato, ok? Esse contrato, para eu poder ter comprado ele, eu precisava ter R$25 na corretora, ok? Como eu te mostrei ali os custos, eu precisava ter R$25 na corretora. Além disso, quando eu entrei ali no 140, você percebe que o meu ponto de entrada foi no 100.140. Quando eu comprei acreditando que o mercado ia subir, certo? Se o mercado cai, eu perco dinheiro, óbvio. Se o mercado sobe, eu ganho dinheiro. A cada ponto que o mercado sobe, eu ganho 20 centavos. Então você percebe que agora o mercado está lá no 101,300, eu entrei no 101,140, então eu estou ganhando ali 20 centavos a cada um ponto, tá? Por isso que você consegue ver ali o meu lucro está mais de R$30. Então você percebe que é uma coisa que é o mais importante de tudo, você não precisa ter muito dinheiro para poder começar.
Se operando com um contrato, ainda assim você consegue ganhar dinheiro. Eu precisei de R$25 para estar fazendo esse trade agora e nesse momento estou ganhando mais de 30. Se eu fecho esse trade agora nos R$30 de lucro, o que acontece? Se eu fecho esse trade agora nos R$30 de lucro, com quanto que eu fico? Essa é uma boa pergunta. Coloca para mim no chat se você sabe com quanto que eu fico. Se eu fecho o trade com R$30 de lucro, quanto que fica para mim na corretora? Coloca para mim aqui no chat, vamos ver se você acerta. E isso daí, o meu ponto de entrada foi no gráfico de 1 minuto, tá? Coloca para mim então no chat com quanto que eu fico se eu fecho meu trade agora. Para eu entrar no trade eu precisei de R$25. Cada ponto custa aqui mais 20 centavos, tá? Se eu fecho o trade nos 30, eu fico com quanto? Olha, uma galera comentando 55, 55, 55, 55. Exatamente. Quando eu fecho o meu trade, se eu fechasse nos R$30 ali, né, agora está nos 20 e poucos, mas se eu fechasse nos R$30, eu ia ganhar isso daqui, mais isso daqui, menos as taxas. E quando a gente está falando em taxas, é daí que vem a importância de você estar em uma boa corretora, tá? Daí que vem a importância de você estar em uma boa corretora. Primeiro, essas corretoras que eu te indiquei, elas têm corretagem zero. Então você não paga corretagem para você poder fazer esse trade. As únicas taxas que você vai pagar depois de você ter tido esse lucro de 55, né, os 30 mais os 25, vão ser as taxas de emolumentos, as outras taxas da B3, da Bovespa e também o imposto de renda no final, se você só sair lucrativo no final do mês, tá? Então, basicamente aqui, trocando palavras, eu investi para fazer esse trade 25 e agora está mais de R$40. Ou seja, se você for fazer a conta, é 25 que somou com mais de 40, cara, é mais de 100% de ganho. Eu basicamente dobrei o valor que eu precisava para poder fazer esse trade aí. Então você percebe que mesmo com pouco dinheiro você consegue escalar os teus ganhos. E aí a partir do momento que você começa a ter mais consistência, mais confiança e acima de tudo mais tranquilidade nos seus trades, você começa a operar com 2 contratos, com 3 contratos, com 4 contratos, com 5 contratos. E a partir daí você começa a escalar os teus ganhos. Rebeca, consegue jogar água para mim, por favor? Nossa. Foi boa, né? E a partir daí você começa então a escalar os teus ganhos e a ganhar mais dinheiro. Por exemplo, agora está lá com quase R$50 de ganho e o meu stop, que inicialmente começou lá embaixo do meu candle de força, já está ali próximo do meu ponto de entrada. Então eu estou com um risco muito pequeno e o meu alvo está lá para cima. Matheus, as taxas da XP são bem altas. Se você ativar o RLP, você não paga corretagem na XP, tá? O áudio está funcionando aí? Tá ok o áudio, pessoal? Coloca para mim no chat se o áudio está ok. O áudio está ok? Isso aqui é uma coisa importante. Olha só o que está acontecendo agora no trade. Ele foi lá, quase pegou meu alvo, quase que eu saí no lucro, e aí ele vem martelando para baixo. O que você faz nesse momento? Você fica com medo achando que vai voltar e pegar o teu stop e você já zera ali para poder sair com aquele lucro, ou você segura o trade e deixa ele rolar? Comenta para mim no chat o que você faria. E é aí que vem a diferença de um trader de elite para um trader iniciante. Eu segurei o meu alvo e deixa rolar, porque eu segui um gerenciamento, eu segui uma estratégia e eu confio no que eu estou fazendo. Então é nesse momento que o psicológico e a ansiedade do trader iniciante começa a pegar, porque a pessoa começa a ficar, putz, quase que pegou meu alvo, estou vendo agora um candle de força vermelho, melhor eu sair antes que o mercado volte e pegue meu stop lá embaixo. Antes eu saí aí com 20 e poucos reais, estava com 50, mas melhor eu sair com 20 e poucos do que esperar voltar e pegar meu stop. Nesse momento que você... Tô vendo que tem muita gente, ó, deixa rolar, eu zero, deixa rolar. Você deixa rolar mesmo? Então, pontos importantes desse trade. Quais são os passos? É o seguinte,
Vou resumir de novo os passos aqui, ó. Tá? Primeiro passo. Segundo passo. E terceiro passo. Primeiro passo, eu quero olhar para os tempos gráficos. Ok? E os tempos gráficos específicos que eu vou ficar de olho vai ser o 15 minutos, os 5 minutos e o 1 minuto. Aqui é muito rápido o jogo, é só você pegar e mudar para os tempos gráficos rapidinho, tá? Só você trocar para os 3 tempos gráficos rapidinho para você identificar a direção. E aí eu vou para o próximo passo, que é a força. A força eu vou procurar nesses tempos gráficos aqui, tá? Quando eu estou olhando aqui nesses tempos gráficos, é isso aqui que eu estou procurando, tá? Isso é muito importante. O que é a força? Pode ser um candle de força, pode ser uma figura de mercado, pode ser qualquer outra coisa que te mostre que está com força para um lado do ativo. E aí a gente vai entrar e gerenciar. E o mais importante, quando você entra, você coloca o teu stop logo abaixo do candle que você entrou. E o teu alvo proporcional no mínimo uma vez o tamanho do teu risco, tá? No mínimo uma vez o tamanho do teu risco, o alvo. E ao longo do tempo que o trade vai se desenrolando, você vai pegar o teu stop que está lá embaixo do candle que você entrou e vai arrastar para cima para diminuir o teu risco e, consequentemente, quando você faz isso, você vai estar aumentando o teu retorno naquela operação. Aqui eu estou fazendo um trade com apenas um contrato. Um contrato, tá? Apenas um contrato. Para eu fazer esse trade com um contrato, eu preciso de apenas R$25. No entanto, não recomendo que você tenha só isso. O ganho que eu tiver, nesse momento, mais de R$30 de novo ali, tá? Eu vou ganhar isso daqui e isso aqui vai voltar para mim. Então eu vou ficar com 55 e aí a gente subtrai as taxas que são essas aqui. Emolumentos, umas taxas da B3 lá, da Bovespa, né? E o imposto de renda, que é vintão. Então essas são as taxas que a gente paga e muita gente me pergunta, pô, o que a gente paga quando a gente ganha dinheiro no mercado? Essas são as taxas que a gente traz, que o mercado cobra da gente após a gente ter tido o lucro. Se a gente tem prejuízo, a gente obviamente não vai pagar imposto sobre prejuízo. Comenta para mim no chat se você entendeu o que eu estou falando. Onde que eu coloco o stop? Acabei de falar, o stop você coloca abaixo do candle de força. Ou abaixo daquilo que te mostrou que você deveria ter entrado. Coloca para mim no chat se você ficou com alguma dúvida. Qual dúvida você ficou? Como ativar o RLP? Isso na própria corretora é só apertar lá e ativar. É um botão que você aperta. E aí o mercado volta de novo com mais um candle de força. Olha lá, prestes então a romper. E olha o que acontece. Ele volta com um candle de força verde para pegar o meu alvo. E mais uma vez volta de novo num CF vermelho para pegar o meu stop. Nesse momento, o que você faria? Mais uma vez, você seguraria o trade para deixar ele rolar e pegar o teu alvo, ou você fecharia agora na ansiedade e no medo de levar um stop lá embaixo? Coloca aqui para mim o que você faria nesse momento agora que está vindo um candle CF lá embaixo. É nesse momento agora que vai definir um trader de elite de um trader amador, um trader que tem medo, que opera com emoção e não com realmente estratégia. Coloca para mim aqui no chat. O Gabi Mendonça colocou corre, aí já teria saído no prejuízo. E olha o que acontece, se você sair exatamente ali agora, você teria saído com apenas R$20, exemplo, que você estaria ali agora, e consequentemente o teu risco lá embaixo estaria maior do que o teu alvo nesse momento. Se você zera esse trade aí agora, nesse momento, após esse candle de força vermelho, você teria tido um risco maior na sua operação, porque você iniciou lá embaixo com um risco bem maior. Então agora, se você saísse agora do trade, o teu risco estava desproporcional com o teu lucro que você está tendo. Por isso que é importante que na hora que você entra, confia, segura o trade até o final, porque afinal de contas, quando você entrou, você estipulou o teu risco. Então se você estipulou o teu risco e você aceitou ele, por que você vai ficar com medo de
de consolidar esse risco. Então é importante que você segure o seu trade até o final, porque na maioria das vezes, como você tem certeza que o stop não vai chegar? A gente não tem certeza. A gente aplica uma estratégia que na maioria das vezes dá certo, e se não der certo, tanto faz. Por isso que existe aquela frase tão famosa que eu sempre falo: você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Se não deu agora, no próximo trade provavelmente vai dar. Então, no longo prazo você vai ser lucrativo, e se você ficar procurando por perfeição, você provavelmente não vai se dar bem no mercado financeiro. E aí vem um candle de força gigante vermelho, e o mercado já retoma mais uma vez para tentar pegar esse alvo lá em cima. Então, assim, um contrato totalmente iniciante, como muitos falam, uma banca pequena, você com R$100 conseguiria fazer esse trade, com R$25 é o mínimo exigido para você poder fazer esse trade. Vamos ver o que vai acontecer. E para quem não sabe, agora já está formando um padrão que lembra quando eu te falei de força, aonde o candle de força é uma das forças? Olha o que eu fiz aqui. Isso daqui é uma figura de mercado, aonde quando o mercado vai continuar, uma das forças são os candles, que te demonstram se ele vai continuar, e a outra força são as figuras. Uma das figuras que eu mais gosto é a figura da bandeira. Okay? Uma das figuras que eu mais gosto é a figura da bandeira. Como que funciona a figura da bandeira? O mercado vai estar subindo e ele vai cair um pouco e aí vai formar como se fosse uma bandeira, aqui o mastro da bandeira, e quando rompe aqui ele continua subindo. Se você for olhar ali é como se fosse o formato de uma bandeira nesse exato momento aí no gráfico. Uma pessoa perguntou ali o que é um RLP. RLP é um provedor de liquidez que te ajuda a executar a tua ordem de uma forma mais rápida, sem precisar de muita dificuldade para isso. Qual o melhor tempo gráfico para gerenciar a sua operação? Então, o gerenciamento ele é feito no mesmo tempo gráfico que te levou a entrar no trade, tá? Você não entra no trade de 5 minutos e vai fazer o seu gerenciamento no 15 ou no 1 minuto. Se você entrou num tempo gráfico, você faz o seu gerenciamento naquele tempo gráfico também. Nesse caso aqui, eu entrei no gráfico de 1 minuto, então todo o gerenciamento que eu fiz foi baseado no gráfico de 1 minuto também. Eu quero que você comente aqui no chat agora se você acha que eu vou ter um gain nesse trade ou se eu vou perder dinheiro. Coloca para mim aqui no chat. Rebeca. Comenta se eu vou ganhar ou vou perder aqui nesse trade. Nesse momento o lucro está em R$33 e eu acho que eu vou ganhar. Vamos ver o que vai acontecer. Andy, qual valor temos que começar, Andy? Primeiro, um dos princípios básicos de um trader de elite e uma pessoa que ganha dinheiro no mercado financeiro é a atenção. Se você me fez essa pergunta, você não está prestando atenção na aula, então presta atenção na aula. Eu acabei de falar quanto que você tem que começar. O Aníbal Gomes falou que eu vou perder dinheiro nesse trade, será? O Leni falou que eu vou ganhar dinheiro. O Alce falou que eu vou ganhar dinheiro. Felipe, acho que eu vou tomar um loss. O Marcelo Ferreira, acho que eu vou ganhar R$60. O Cláudio falou que eu vou ganhar por causa do pullback. O Marcelo está falando que está consolidado. Vamos lá. R$42. Ih, eu acho que eu vou ganhar, hein? Um trade com um contrato que me custou R$25 para fazer esse trade. Esse é o mínimo que a corretora me exige para eu poder fazer essa operação, que agora está gerando um retorno de mais de R$50. E olha o que eu faço. Eu pego o meu stop que estava lá embaixo e eu jogo para cima do meu ponto de entrada. Nesse momento, então, o trade é executado no alvo e eu saio com um trade vencedor, utilizando apenas esses 3 passos que eu estou te mostrando. E mais uma vez, deixa eu te mostrar esses 3 passos. O primeiro passo são muito simples.
Primeiro passo é você olhar para os tempos gráficos de uma forma eficiente. Quais tempos gráficos? O de 15 minutos, o de 5 minutos e o de 1 minuto. Eu costumo entrar no de 5 minutos ou no de 1 minuto. Nesse exemplo que eu te mostrei aqui, eu entrei no gráfico de 1 minuto. Nesses tempos gráficos, eu vou procurar por apenas uma coisa, que é a força, tá? Apenas uma coisa. E essa força, as que eu mais gosto, podem ser duas. Podem ser através de candles, vulgo o candle de força, ou podem ser através de figuras, tá? E após isso, eu vou simplesmente entrar na operação e gerenciar a operação. Se eu dei a entrada num candle de força, eu vou colocar meu stop abaixo do candle de força. Se eu dei a entrada aqui, né? Vou pegar todo esse espaço aqui e vou jogar lá para cima para ser o meu alvo no 1 para 1. Isso é extremamente importante que você saiba fazer, tá? Agora, existe uma outra dúvida que muitas pessoas têm e que é muito simples de ser resolvida. Você pode ganhar dinheiro com o mercado caindo. Essa é uma diferença de um trader de elite para, por exemplo, um investidor. Qual a diferença do trader para o investidor? A gente falou disso nas aulas anteriores. O investidor ele só ganha dinheiro com a valorização do ativo. Comprou o ativo no 10, ele ganha dinheiro com a valorização. Quando tiver 15, 20, 30, ele vai estar ganhando dinheiro. Quando o mercado cai, né, o investidor, quando o ativo desvaloriza, ou ele zera a operação dele, ou ele faz um aporte para diminuir o preço de entrada dele. Então o investidor sempre procura ganhar dinheiro na valorização. O trader de elite não está nem aí para isso. Ele ganha dinheiro quando o mercado está subindo ou quando o mercado está caindo, e sabendo das técnicas para poder fazer isso, fica muito mais fácil. Então olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha só, voltando no meu PowerPoint aqui. Como que a gente ganha dinheiro, então, com o mercado caindo? Essa é uma coisa muito simples. É apenas um botão que você tem que apertar, tá? No mercado financeiro, quando você está com a plataforma lá aberta, certo? Quando você está na plataforma aberta e você está vendo o gráfico se movimentar, etc., aqui ao lado da plataforma tem uma aba onde tem alguns botões. E um desses botões é o botão para comprar o mercado ou para vender o mercado. Você não precisa ter aquele ativo que você está querendo vender. Se você abrir uma conta na corretora agora, olhar para o mini índice e achar que vai cair, é só você apertar aí no botão para vender e automaticamente você vai ganhar dinheiro se o mercado concretizar a queda. Se o mercado subir, você vai perder dinheiro. Do mesmo jeito que se você comprar e o mercado caiu, você também vai perder dinheiro. Então é só apertar um simples botão que você consegue fazer essa operação. E eu quero te mostrar aqui na prática como que você faz isso. Olha só. Eu quero te mostrar um outro trade que eu fiz, muito simples, utilizando esses mesmos 3 passos, que é muito simples. Olhando os tempos gráficos, olhando a força do ativo e olhando também o ponto de entrada e o gerenciamento. Olha só. Então aqui a gente está vendo um trade onde o mercado, no gráfico de 15 minutos, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, tá? Ele está demonstrando uma força de baixa. Tá vendo aqui que o mercado está em decadência no gráfico de 15? Esse aqui é o gráfico de 15. Então ele está colocando uma linha de tendência de baixa. Esse daqui já é o gráfico de 5 minutos e esse aqui já é o gráfico de 5 minutos. Esse aqui no caso é o gráfico de 1 minuto. Nesse gráfico de 1 minuto aqui, olha só o que está acontecendo. O mercado está colocando uma força de queda. Essa força de queda me fez fazer um trade de venda. Eu simplesmente apertei o botão verde ali embaixo do meu celular, ó, tá escrito V Venda, tá? Ali embaixo ali, ó. Dá para ver? V Mercado. Eu simplesmente apertei naquele botão porque eu acho que o mercado vai cair. Eu não tenho esse ativo nesse momento, eu não estou nesse ativo nesse momento. Eu simplesmente acho que ele vai cair. Quando eu entrei ali, eu vou colocar meu stop acima do meu candle de força. Então, olha só. O mercado está no 15 minutos, ele estava demonstrando um declínio, como você viu. Nos 5 minutos ele também estava demonstrando um declínio, então eu já estou vendo que o mercado está em queda. E no gráfico de 1 minuto, que é onde eu entrei mais uma vez nesse trade, eu estava vendo um declínio e vários candles de força puxando esse mercado para baixo. Até que apareceu um candle de força, eu vendi, apertei o botão acreditando que o mercado vai cair, o mercado
começa ou não a cair, e o meu stop eu vou colocar aqui em cima, porque se o mercado voltar a subir, eu quero limitar o meu risco acima desse candle de força. Então ali foi o meu stop. E o meu alvo, uma vez para baixo, o tamanho desse meu stop. Tá? Então isso daí é um trade de venda, onde eu acredito que o mercado vai cair, e com o mercado caindo, você também pode ganhar dinheiro. Essa é a diferença de um trader de elite para um trader, por exemplo, um investidor que só ganha com o mercado subindo. Eu quero saber se vocês aqui que estão assistindo essa aula, a gente está com quantas pessoas aqui na live, Rebeca? 11.500 pessoas na live. Eu quero saber se você que está aqui assistindo agora, você costuma fazer operações de venda ou se você gosta mais de fazer operações de compra. Então olha só, fiz um trade de venda e eu estou vendido no 101,055, tá? Aqui foi meu trade no 101,055, esse trade, esse mercado de hoje, tá? Dia 21 de agosto. Aqui foi meu trade de venda acreditando que o mercado vai cair. Se o mercado desvalorizar, por exemplo, 101,000 ou 100.900, se o mercado desvalorizar, eu ganho dinheiro. Se o mercado valorizar, eu perco dinheiro. Tem mais pessoas que gostam de comprar do que de vender aqui no mercado, hein? É importante que você seja versátil e possa ganhar dinheiro com o mercado subindo ou com o mercado descendo. Eu, particularmente, preferência particular, eu gosto mais de vender o mercado e ganhar dinheiro com o mercado caindo do que com o mercado subindo. Então, nesse momento, mais uma vez, eu precisei de R$25 para fazer essa operação. R$25 eu precisei para fazer essa operação. Com um contrato no mini índice, acreditando que o mercado vai cair, então fazendo esse trade. O mercado mais uma vez quase pega o stop lá em cima. Daí que vem a importância de você ajustar o teu stop no lugar certo, posicionar o teu stop no lugar certo. No caso, acima do candle de força, acima do lugar aonde você fez a operação. Se você entrou num candle de força, você coloca o stop acima ou o stop abaixo desse candle de força. Estou ganhando R$3 agora. Agora estamos 0 a 0. Ganhando de novo R$4 aqui. Com apenas um contrato, você percebe então que você consegue movimentar o teu dinheiro e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Muitas pessoas sempre pensam que você precisa de muita grana para você operar com um contrato. R$25 é o mínimo que você precisa. E você pode ganhar dinheiro com o mercado subindo ou o mercado caindo. Então, mais uma vez, eu vou perguntar aqui, você acha que eu vou ganhar dinheiro ou perder dinheiro nesse trade? E você teria vendido aqui ou teria comprado aqui? Coloca para mim no chat. Beca. O stop vai sempre acima do candle de força ou abaixo do candle de força, tá? Se você comprou, vai abaixo. Se você vendeu, vai acima. Onde colocar o alvo, você coloca o alvo proporcional ao seu stop, tá? Quantos pontos no stop loss? Isso não é uma coisa que eu verifico aqui nesse trade, tá? Eu verifico a posição do meu stop, vai acima do candle de força e eu vou lá e jogo a mesma coisa para o meu alvo. É óbvio que é importante que você saiba se aquele candle de força é grande demais a ponto de ficar um stop muito longo. Então isso é uma conta que cada pessoa faz, tá? O Marcelo teria vendido.
A lógica é seguir a tendência Wilson Jesus, exatamente. A lógica é você ir junto com a força do mercado, por isso que o segundo passo dos nossos 3 passos é você estar junto com a força do mercado. De nada adianta você querer fazer um trade contra a tendência se você não tiver técnicas para isso. É aquilo que eu falei lá no início. Existem técnicas para diferentes tipos de cenários e diferentes tipos de trades. Trades a favor da tendência, como é esse que eu estou te ensinando aqui, e trades contra a tendência. Normalmente, contra a tendência, contra o movimento do ativo, a gente faz operações de scalp, que são aqueles tiros rápidos, onde você entra e sai rapidamente da operação. E aqui nesse trade, por 2 vezes, ele quase pegou o stop. Ele não pegou o stop por quê? Porque o stop está bem posicionado, está no lugar certo no gráfico. Quando você é estopado e depois você vê o mercado indo a favor do seu trade, foi porque você colocou um stop no lugar errado. Na maioria das vezes foi porque você usou o stop financeiro ao invés de stop técnico. Quantas vezes já aconteceu isso com você? De você estar na operação, o trade, o mercado pegar o teu stop e logo após ele pegar o teu stop e te tirar do trade, ele ia exatamente para o lado que você achou que ele ia ir. Ou seja, você está lá fazendo a operação, é estopado, você fica pé da vida, na hora que você é estopado, o mercado vai exatamente para o lado que você achou que ele ia ir. Então, por isso só é causado com quem faz um posicionamento do stop no lugar errado. Por isso que é importante posicionar no lugar certo. Aqui nessa estratégia, você coloca o teu stop acima ou abaixo do candle de força, do sinal que originou o teu ponto de entrada. Qual o melhor tempo gráfico para um iniciante? Esses 3 tempos gráficos que eu estou te mostrando, 15 minutos, os 5 minutos e o 1 minuto. Você vai olhar os 3 principais tempos gráficos para poder definir o teu ponto de entrada nessas operações. O volume ajudou para a análise dessa entrada, o volume ajuda bastante, tá? Isso é uma coisa que eu posso ensinar, inclusive, em outra aula, que é a técnica de você usar o volume financeiro para ver se aquele candle de força ou aquele sinal de força realmente está com força por trás dele ou se é simplesmente um sinal qualquer. Quantos pontos é o seu gain? O meu gain está em 155 pontos agora. E meu stop está em 110 pontos. Meu alvo está então lá nos 100.900, o mercado está caindo, eu estou ganhando dinheiro com o mercado caindo. Eu falei sobre isso nas aulas da semana do mini índice, aula 1 e na aula 2 eu te falei sobre ganhar dinheiro com o mercado em queda. Então olha só, eu nem tenho esse ativo e eu estou operando com um contrato e agora estou ganhando 16, 17 reais nesse trade. E vai pegar o alvo aqui embaixo, pegou o alvo e mais uma vez um gain com pouco dinheiro. Isso que é o mais importante e o foco principal dessa aula é te mostrar que você pode começar com pouco dinheiro e ainda assim ganhar dinheiro, porque uma das principais dificuldades e objeções de muitas pessoas que estão no mercado é achar que precisa de muita grana para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar alguma coisa no mercado. Você viu que se somar os 2 trades foram mais de 150 reais em questão de minutos, operando bem baixinho com apenas um contrato, que é o mínimo que você pode operar, e que a corretora, para você operar com um contrato, exige que você tenha pelo menos 25 reais, tá? Só que, além disso, é importante que você entenda mais uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Que é o seguinte. Para você se tornar um trader de elite e você ganhar dinheiro consistentemente no mercado financeiro, é importante que você saiba que são degraus que você tem que estar subindo para poder chegar no seu objetivo, para você poder escalar os seus ganhos e ganhar confiança e ganhar, acima de tudo, o conhecimento que você precisa para chegar na elite do mercado financeiro. Tá? Isso que é uma coisa muito importante. Por isso que nessa semana eu tenho te falado como que você faz para começar a ganhar dinheiro com o mini índice.
Na minha opinião, o mini índice é um dos principais ativos para você começar a ganhar dinheiro como um iniciante do zero. Eu diria que é o primeiro degrau. Por quê? Porque você consegue começar com pouco dinheiro e você consegue ganhar dinheiro mesmo começando com pouco. Eu acabei de te mostrar isso. Então, se a gente fosse dividir aqui numa escala de crescimento de um trader iniciante até chegar num trader de elite, seria mais ou menos assim. Aqui você começaria operando o mini índice. Ok? Aqui você começaria operando o mini índice, por isso que essa primeira semana é a semana do mini índice. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com o mini índice, começa realmente a se sentir mais confiante, sentir mais tranquilo para fazer as operações, você vai para o próximo nível. Eu diria que o próximo nível é o mini dólar. E eu tenho uma notícia importante para te dar. Vai acontecer a semana do mini dólar e a semana do mini dólar vai ser na próxima semana. Na segunda-feira vai começar a primeira aula da semana do mini dólar. E eu quero te mostrar que você também pode ganhar dinheiro no mini dólar a partir do momento que você dominou por completo o mini índice. Só que não para por aí. Um trader de elite, ele não para no mini dólar, apesar de ele poder ganhar muito dinheiro, muita grana nesse ativo. E eu te ensinar na próxima semana, na semana que vem, vai ser a semana do mini dólar, como que você opera aqui. Só que além disso, um trader de elite, ele também ganha dinheiro no mercado americano. E aqui o jogo começa a virar completamente. Porque aqui você começa a ganhar muito mais dinheiro porque você está ganhando em dólar. Você já viu quanto é que está o dólar hoje? Então imagina você ganhar dinheiro em dólar nas suas operações, tá? Enquanto que aqui no Brasil a gente tem o mini índice, tem o mini dólar, lá nos Estados Unidos a gente tem a mini Nasdaq, a mini S&P 500, aonde com esses dois aqui você ganha muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, como eu te ensinei ao longo dessa aula, o mini índice, cada ponto equivale a 20 centavos, certo? Aqui, olha como é que é o jogo aqui. Cada ponto de Nasdaq equivale a R$100 e cada ponto de S&P 500 equivale a R$250. Aqui o jogo é completamente diferente e para você ganhar dinheiro aqui, você realmente precisa ser um trader de elite. E muitos alunos da minha mentoria fechada têm esse objetivo, que é operar nos Estados Unidos. E a partir daí, quando você realmente entra para a elite do mercado financeiro, é quando você adiciona uma avalanche de fontes de renda na sua conta bancária. Porque já foram feitos inúmeros estudos que mostram que a média de um milionário tem em média de 6 a 7 fontes de renda. Você operar no mini índice, eu diria que você tem uma fonte de renda. Você operar no mini índice e no mini dólar, você já tem duas. Se operar no índice, no dólar e também operar no mercado americano, você já tem 3 e por aí vai. Por isso que dentro da minha mentoria fechada, eu ensino você a construir todas essas fontes de renda. Eu te mostro como que você opera no mini índice, no mini dólar, no mercado americano, no mercado de ações, como que você faz swing trade, como que você faz buy and hold, como que você opera opções, como que você opera todas as principais formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro. E, inclusive as inscrições para a minha mentoria fechada estão nesse momento encerradas, há muito tempo inclusive. Para o final do ano vai ter uma nova turma, então já se prepara, porque lá dentro, se você gostou dessas aulas aqui gratuitas, imagina o que você aprende dentro de um treinamento fechado e com todo o acompanhamento diretamente comigo. Então eu quero te mostrar aqui um depoimento de um dos alunos da minha mentoria fechada que estão operando o mini dólar. E você vai ver que operando o mini dólar você consegue ganhar muito dinheiro, tá? A semana que vem vai ser o foco total no mini dólar. Olha só. Boa noite, Post Trade. Aqui é o Gabriel Corrêa. Já estou na tua mentoria, escrevi ontem, já graças a Deus estou dentro. Eu já venho vendo teus vídeos, no YouTube, Instagram, já estou te seguindo há um tempo, vim pegando todas as tuas técnicas, que são muito boas. Imagina agora na mentoria. Já estou tendo ganhos significativos, já estou praticamente 2 meses operando o mini dólar e estou tendo uma sequência aí, praticamente ganhando de 1.000 a 5.000 por dia. Mediante a todo o teu conhecimento que está passando para a gente. Ó, só hoje aqui eu vou te mostrar que eu sou da XP, mostrei aqui no mini dólar. Olha o meu resultado de hoje. Ou seja, apliquei
pra ver aí? Aqui, ó. Então, no começo, né, a gente aplica a fórmula 3x3, que é uma fórmula muito boa. Aplico bastante Fibonacci, que aprendi contigo também. E a situação também da tendência, né, de você seguir a tendência, eu acho que eu estou seguindo muito bem essas tendências também. E graças a Deus estou tendo ganhos significativos. Eu fechei o mês de junho num gain muito bom. Acredito que na faixa dos seus 35 a 36 mil reais. E já esse mês eu já estou com um gain praticamente de 11 mil. Então estou muito feliz, eu tenho certeza de que eu vou ganhar muito mais aí com a tua mentoria. Valeu! O que você faria com 3 mil reais ou de 1.000 a 5 mil reais por dia, que é o que ele ganha por conta de poder operar no mini dólar e poder operar no mini índice? Então, eu quero te adiantar que a próxima semana vai ser ainda melhor do que essa, porque o conteúdo lá na próxima semana está muito forte, onde eu vou te ensinar a operar no mini dólar. Semana que vem a gente se vê então. Eu quero te convidar agora, primeiro, para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, porque tem muito conteúdo vindo por aqui. Se você não faz parte do meu canal, você literalmente está perdendo muito conteúdo para poder ganhar dinheiro no mini índice, no mini dólar, em qualquer outro ativo que você queira operar. Eu quero saber se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, porque isso é muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas. E um convite especial para você. Quando eu encerrar essa live aqui agora, eu vou correndo no meu Instagram e eu vou fazer uma live lá também. Então eu quero que você procure no Instagram, @portstrader, e espere que agora em instantes eu já vou abrir uma live lá para a gente conversar mais sobre o mercado do mini índice e já antecipar coisas importantes que vão acontecer na próxima semana com a semana do mini dólar. Essa é a aula final, é a cereja do bolo da semana do mini índice. Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo, que tenha realmente ajudado de alguma forma a dar passos mais rápidos em direção à elite do mercado financeiro. Eu te vejo na próxima aula. Corre para o meu Instagram agora para a gente se ver numa live lá no meu Instagram também. Valeu!